Muitas cidades e subúrbios do mundo têm segredos ocultos que você nunca vai encontrar por acidente. A arquitetura não é o assunto da especialidade de todos, mas mesmo os olhos mais experientes não notariam algumas dessas impressionantes casas falsas. Então relaxe e fique atento, enquanto damos uma espiada atrás da cortina. Portal do metrô. Dá só uma olhada nessa rua no Brooklyn e me diga o que você vê. Uma fileira atraente de casas de tijolo, com um estilo meio gótico, certo? Errado. Essas janelas escurecidas estão escondendo algo muito mais estranho do que um inquilino vampírico. Na verdade, ninguém viveu na rua Jorah Lemon 58 em mais de 100 anos, e provavelmente nunca vai morar, porque não é uma casa de forma alguma. Essa casa em uma rua de paralelepípedos à beira do rio é apenas uma fachada elaborada para um ponto de ventilação e saída secreta do metrô. A casa já foi uma residência privada em 1847, mas quando o primeiro túnel subaquático do metrô conectando Manhattan e Brooklyn foi construído em 1908, foi adquirida pela Autoridade de Transporte Metropolitano da cidade de Nova York e completamente transformada. Se você for até as portas trancadas e espiar pela fresta, não vai encontrar nenhuma TV e nenhum sofá de pelúcia, e sim uma sala mal iluminada com piso de concreto frio. Outro sinal de que nem tudo é o que parece é um cano vermelho perto da porta da frente, que diz Jorah Lemon Street, Tube 4.5 Line. A casa foi originalmente equipada com venezianas de aço industrial, projetadas para permitir que os vapores comprimidos dos vagões do metrô, que passavam logo abaixo, escapassem como uma grande chaminé. Em 1999, foi finalmente restaurada para apaziguar os vizinhos descontentes, que a apelidaram de Casa do Poço. E hoje em dia, você pode passar por essa caverna secreta dos morcegos, sem nem mesmo perceber. Ela também serve a um segundo propósito, como uma saída de emergência do metrô de Nova York. Os passageiros desavisados podem acabar subindo um conjunto sombrio de escadas de metal em espiral, passando por compartimentos e uma sala sem janelas, com uma porta que leva você direto para a rua Jorah Lemon, número 58, como se emergisse do submundo. Pop-ups elegantes. Localizada a poucos minutos do Hyde Park em Londres, está uma dupla de moradias de prestígio que definitivamente merecem uma segunda olhada. Os Leinster Gardens, número 23 e 24, são a própria resposta de Londres à Casa do Poço do Brooklyn, e uma das casas falsas mais conhecidas do mundo, até mesmo aparecendo extensivamente em um episódio do drama de TV britânico Sherlock, em 2014. Ainda assim, seria virtualmente impossível localizar essas casas falsas apenas passando por elas na rua. Se você olhar bem de perto, no entanto, vai notar algumas diferenças gritantes. As janelas pintadas não oferecem nenhuma vista para dentro da casa, e as portas não têm maçanetas ou caixas de correio. Quando a primeira ferrovia metropolitana subterrânea foi inaugurada, na década de 1860, túneis profundos foram construídos para abrigar os trilhos, e em seguida recobertos usando o método apropriadamente chamado de cortar e abrir. A linha entre Paddington e Bayswater, inaugurada em 1868, passava diretamente pelas propriedades afluentes, por isso foram demolidas para acomodar os trilhos. A lacuna que se seguiu tornou-se um lugar prático para os vagões movidos a vapor do metrô dispersarem a fumaça e o vapor que eram comprimidos enquanto estavam no subsolo. Outros residentes dos Jardins de Leinster ficaram compreensivelmente descontentes com o fato do seu bairro chique agora ter uma cicatriz visível. Então, um acordo bizarro foi feito. Para manter o caráter da rua, os números 23 e 24 foram reerguidos como casas falsas decoradas, que na verdade têm apenas 1,5 metro de largura. Se você vagar pela parte de trás, vai encontrar um vazio que oferece uma vista para os trilhos, onde os trens ainda passam com frequência. Na década de 1930, um fraudador astuto chegou a fazer uma pequena fortuna, vendendo ingressos falsos para uma festa de gala de caridade, no Leinster Gardens número 23. É claro que quando os convidados apareceram, perceberam que a casa pertencia ao Sr. Ninguém. Cidade Fantasma. Criar uma casa falsa que possa se misturar ao ambiente da vida real é uma coisa, mas sonhar com uma vizinhança inteira falsa é algo completamente diferente. Foi exatamente isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944. Quando o governo dos Estados Unidos decidiu tomar todas as medidas para ocultar a sua Planta 2, de fabricação Boeing de última geração, de possíveis bombardeiros japoneses voando no céu. O famoso cenógrafo de Hollywood, John Stuart Dateley, foi contratado para ajudar a esconder a planta de seus possíveis atacantes, e o resultado foi apelidado de Boeing Wonderland. O bairro falso com imagens perfeitas foi feito usando técnicas clássicas de filme. O chão foi feito de estopa e tela, enquanto a grama e as árvores foram criadas usando penas de galinha, fibra de vidro e tela de arame. Bastante convincente, não é mesmo?
As casas eram construídas em madeira e tinham apenas 1,2 metros de altura, grandes o bastante para parecerem reais vistas de cima. E as ruas tinham alguns nomes bonitos, como Synthetic Street e Burlap Boulevard. No final, o bairro cobria 26 acres de terra, e logo abaixo de seus gramados luxuosos, cerca de 30 mil homens e mulheres construíram cerca de 300 bombardeiros B-17 por mês. Para manter as aparências, o bairro foi até habitado por atores, e imagens promocionais de residentes vagando pelo luxo foram divulgadas ao público. Infelizmente, Boeing Wonderland foi demolido depois de entrar em decadência em 2010, então não comece a embalar suas caixas de mudança ainda. Hidrocasas. Acredite ou não, um dos lugares mais abundantes no mundo para casas falsas é Toronto, que abriga pelo menos 90 dessas estruturas. Do lado de fora, eles se parecem com qualquer outro prédio na vizinhança, desde casas de família pitorescas, como a de Millwood Road, número 640, até casas coloniais georgianas, como o número 555, na Spadina Road. Mas nenhum deles jamais abriu suas portas para compradores em potencial. A explicação é simples, mas não menos estranha. Essas residências falsas nada mais são do que subestações elétricas bem camufladas, convertendo eletricidade bruta de alta tensão em uma tensão baixa o bastante para distribuir pela cidade. A história conta que quando a concessionária Toronto Hydro foi fundada em 1911, no mesmo ano, novos geradores maciços nas cataratas do Niágara iluminaram as ruas no centro da cidade. Tornou-se evidente que uma rede de subestações era necessária para completar a rede de energia emergente. Porém, havia um pequeno problema, já que as pessoas em Toronto não estavam muito interessadas em ter enormes usinas de energia instaladas no meio de seus bairros familiares. Como resultado, centenas de subestações foram projetadas por arquitetos para se misturarem perfeitamente com seus arredores. Muitas das subestações originais, como a da Avenida Glengrove, apelidada de O Castelo, tendiam à grandeza histórica, até o pós-guerra, quando um estilo mais discreto foi preferido. Hoje em dia, muitos desses transformadores de Toronto estão em desuso por vários motivos, incluindo um caso infeliz em que um deles pegou fogo, mas muitos ainda permanecem. Em alguns casos, a industrialização deixou eles para trás, e estações como a da Eglinton Avenue, número 353, agora parecem meio fora de contexto. Chalés militares. A Suíça é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, então você provavelmente não desconfiaria se encontrasse um chalezinho como esse em uma caminhada fria. Você pode até querer dar uma passada para tomar uma bebida quente, só que ninguém atenderia se você tentasse bater na porta, porque ninguém está em casa, e ninguém ocupou esse chalé, ou cerca de 250 outros do seu tipo desde a Segunda Guerra Mundial. Você nunca imaginaria, mas esses chalés pitorescos são, na verdade, bunkers militares abandonados, que costumavam abrigar um monte de armamentos de ponta durante uma época em que o reconhecimento aéreo e a espionagem eram comuns. A maioria dessas belas casas tem paredes de 2,10 metros de espessura e características ocultas, como buracos para lançar granadas. Uma equipe especial de designers e artistas teatrais foi contratada para camuflar os bunkers fortificados, para que pudessem enganar facilmente um observador casual a uma distância mínima de 20 metros. Cada um tem acabamento com pintura delicada e venezianas de madeira, mas olhando mais de perto você vai ver que muitos são estranhamente estreitos e as cortinas são, na verdade, apenas pintadas. Você seria perdoado por não notar essas coisas, porque essas estruturas sedutoras ainda permaneceram em segredo militar dos residentes suíços, até que um fotógrafo chamado Christian Schwager lançou um projeto intitulado Chalés Falsos, em 2004. Ele capturou mais de 100 desses enigmas históricos desativados, e um chamado Villa Rose foi posteriormente restaurado e aberto ao público em 2006 como um museu militar. Falsificação francesa. A próxima casa falsa nessa lista poderia nunca ter sido encontrada se não fosse por uma obra de ficção, em um romance do filósofo italiano Umberto Eco, intitulado O Pêndulo de Foucault. Dois personagens falam sobre uma casa em Paris com um segredo. Humberto descreve: as pessoas passam e não sabem a verdade, que a casa é uma farsa, é uma fachada, um recinto sem sala, sem interior. Muito louco, né? Felizmente, alguns dos mais curiosos começaram a rastrear essa casa misteriosa e identificaram ela como o Edifício 145, localizado na Rue de Lafayette, número 10, uma divisão administrativa de Paris. À primeira vista, nada parece errado. As janelas combinam com as janelas do lado, tem uma porta e também uma varanda, mas não tem nenhum prédio por trás. Muito parecido com o caso do Brooklyn e as casas enganosas em Lancaster Gardens. Essa casa parisiense desejável nada mais é que uma chaminé de ventilação criada para acomodar o metrô francês. Uma vista de satélite do edifício revela seu grande segredo.
O rosto bonito nada mais é do que uma fachada para o buraco aberto para o subsolo. Também na capital está o que parece ser uma pequena morada encravada na esquina de uma rua, mas o que é realmente uma entrada secreta para o metrô para viajantes mais experientes? Infelizmente, essa fachada é apenas um trompe d'œil, ou ilusão de ótica, instalado aleatoriamente pelo artista Julian Berthier, em uma manhã de sábado em 2009. Mais de 10 anos depois, o endereço, que ocupa apenas 10 centímetros cúbicos de espaço público, ainda existe e é regularmente mantido pelos serviços municipais. Casa Bomba. O número 3215 da Wade Avenue, localizado em Raleigh, na Carolina do Norte, parece o local perfeito para criar uma família, posicionado em um terreno considerável sem vizinhos intrometidos. Na realidade, essa casa não serve para ninguém morar. Afinal, não tem garagem, nem entrada para carros, nem caixa de correio, ou mesmo um caminho que leva até a pesada porta da frente, que está permanentemente trancada. Não tem crianças pedindo doces ou travessuras no Halloween. O interior espaçoso é, na verdade, uma estação de bombeamento de propriedade do governo que sobrecarrega milhões de galões de água para fluir morro acima para o resto da cidade. Tudo que você vai encontrar por trás das janelas com tábuas é uma série de maquinários pintados de verde estilo anos 70, o que provavelmente é o motivo pelo qual a casa está tão isolada. De cerca de 20 estações de bombeamento diferentes na cidade, essa é a única disfarçada de residencial. Mas por que está se disfarçando? Bom, o governo projetou dessa forma em 1978, principalmente por cortesia ao bairro Charmoso, e até foi construída usando materiais isolantes de som, como blocos de concreto, em vez de tijolos e argamassa. Que atencioso! Segredo de bilhões de dólares. Em 1962, a pacata cidade de Coachemcond, localizada nas encostas do Vale do Mosel, na Alemanha, tornou-se um dos esconderijos mais improváveis da história. Com a ameaça iminente de guerra e hiperinflação no horizonte, o governo alemão se tornou cada vez mais preocupado com a segurança de toda a economia nacional. Temendo a introdução de dinheiro falsificado usado para nivelar a economia, a solução imediata foi ordenar uma impressão em massa de emergência do marco alemão, a moeda oficial da Alemanha Ocidental. 15 bilhões de marcos alemães foram produzidos no total. Mas a próxima grande questão era onde exatamente tanto dinheiro de emergência poderia ser armazenado com segurança. Eventualmente, um plano à prova de idiotas foi traçado para construir um cofre de banco fortificado, disfarçado atrás de um bunker de precipitação radioativa, capaz de resistir a uma guerra nuclear. E oficiais do governo colocaram seus olhos nas antigas ruas de Coachemcond para o trabalho. Mais especificamente, essas duas casas discretas foram selecionadas como uma localização privilegiada, e um bunker de 1.394 metros quadrados equipado com complicados sistemas de ar, eletricidade e água foi construído 30 metros abaixo da terra. Para enganar os vizinhos, os residentes foram informados apenas de que um pequeno abrigo radioativo estava sendo construído na porta ao lado, para o caso de um ataque atômico. Para garantir que ficassem calados, eles também foram avisados de que, se contassem aos outros moradores sobre isso, não haveria lugar para suas famílias no retiro subterrâneo. Parece que uma pequena chantagem vai longe, porque o bunker permaneceu em segredo à medida que o dinheiro começou a chegar gradualmente através de uma rede de túneis secretos em 1965. Bem abaixo dessas casas falsas havia enormes cofres de aço que exigiam 3 chaves diferentes e uma combinação de fechadura secreta a ser trazido por funcionários de Frankfurt. Por 2 décadas, os funcionários entraram no cofre e contaram meticulosamente o dinheiro à mão, até que a moeda não utilizada foi destruída em 1988. E o bunker foi desocupado. Espero que esteja tudo bem com aqueles pobres contadores. Hoje em dia, o Bootsbank Bunker se tornou um museu depois de ter sido comprado por 500 mil euros em 2014. E você pode dar uma olhada dentro de uma das casas mais enganadoras da história. E aí, qual dessas casas você mais gostaria de visitar? E conhece alguma na sua cidade? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!